O ano é 2024. Ao cruzar as rodovias de Minas Gerais e São Paulo, as antigas e imponentes fábricas que antes ostentavam, orgulhosamente, o grande logotipo vermelho da Kaiser, agora carregam nomes de corporações estrangeiras. Em milhares de bares de esquina, os famosos botecos brasileiros, uma geração inteira de repente se deu conta de um fato silencioso, mas assustador. A garrafa de cerveja que antes era o centro de toda a festa e churrasco de domingo, o verdadeiro espírito nacional, simplesmente desapareceu das mesas. Mas como esquecer o tamanho desse império? No seu auge, na década de 1990, a Kaiser dominava quase 27% do mercado nacional. Eles não apenas vendiam milhões de litros, eles ditavam a cultura pop brasileira com a figura icônica do baixinho da Kaiser. A marca era uma força colossal, apoiada pelas engrenagens do sistema de distribuição mais poderoso do mundo. No entanto, hoje, as risadas e os brindes deram lugar a um apagamento melancólico. A coroa foi despedaçada, a marca foi leiloada repetidamente entre grupos internacionais, e a cerveja outrora reverenciada foi rebaixada a uma bebida barata e esquecida nas prateleiras mais escuras dos supermercados. Onde antes havia orgulho, hoje resta apenas o fantasma de uma indústria. Como um verdadeiro império, nascido para proteger e expandir a gigantesca rede da Coca-Cola no Brasil, pôde desmoronar de forma tão fulminante e irreversível em menos de uma década. No início da década de 1980, o Brasil operava sob uma atmosfera de incerteza econômica. Mas nos bastidores da indústria de bebidas, uma guerra silenciosa e implacável estava prestes a explodir. O mercado de cervejas era amplamente dominado por dois gigantes inquestionáveis, Brahma e Antártica. Juntas, elas não apenas controlavam as preferências do consumidor, mas também exerciam um poder quase absoluto sobre os pontos de venda. Para entender o nascimento do que viria a ser um dos maiores impérios cervejeiros do país, é preciso esquecer a imagem romântica de mestres cervejeiros apaixonados criando receitas em porões europeus. A Kaiser não nasceu de um sonho pitoresco ou de uma tradição familiar centenária. Ela foi forjada no fogo do desespero e da necessidade absoluta de sobrevivência corporativa. Naquela época, os franqueados da Coca-Cola no Brasil enfrentavam uma ameaça existencial. Os distribuidores de cerveja da Brahma e da Antártica começaram a utilizar uma tática agressiva e letal, conhecida nos bastidores comerciais como venda casada. O ultimato dado aos donos de bares, restaurantes e pequenos botecos era simples e brutal. Se quisessem ter os freezers abastecidos com as cobiçadas garrafas de cerveja para o grande movimento do fim de semana, eram obrigados a comprar também os refrigerantes fabricados por essas mesmas cervejarias. O sistema de distribuição da Coca-Cola, historicamente reconhecido como um dos mais poderosos e eficientes do mundo, começou a ser esmagado contra a parede. As garrafas do refrigerante mais famoso do planeta estavam sendo fisicamente expulsas dos bares brasileiros, não por falta de demanda do consumidor, mas por um bloqueio logístico artificialmente imposto pelo duopólio cervejeiro. Foi exatamente nesse cenário de asfixia comercial que a figura de Luiz Otávio Poças Gonçalves emergiu. Dono da franquia da Coca-Cola em Minas Gerais, Luiz Otávio via seus números despencarem e sua operação ameaçada de colapso iminente. A pressão financeira era insuportável. Cada dia que passava, mais bares fechavam as portas para os seus icônicos caminhões vermelhos. Ele percebeu rapidamente que apelar para negociações amigáveis ou intervenções governamentais contra o monopólio levaria tempo demais. Tempo que ele simplesmente não tinha. A única maneira de combater o fogo era com fogo. Se os concorrentes estavam usando a cerveja como ariete para forçar a entrada de seus refrigerantes, a rede Coca-Cola precisava urgentemente de sua própria cerveja para proteger o seu império. A decisão não foi tomada em uma sala de degustação luxuosa, mas em reuniões tensas de diretoria. Luiz Otávio precisava de um produto que pudesse bater de frente com a qualidade das líderes de mercado e precisava dele para ontem. A estratégia desenhada era audaciosa. Utilizar a capilaridade monstruosa dos caminhões da Coca-Cola, que já alcançavam os cantos mais remotos e empoeirados do estado de Minas Gerais,
para empurrar uma nova marca de cerveja de volta para dentro dos bares. O produto em si era, fundamentalmente, um escudo logístico, uma arma tática disfarçada em garrafas de vidro. Assim, em 1982, a Kaiser abriu as portas de sua primeira fábrica em Divinópolis, no coração do território mineiro. O nome, de origem alemã, significava imperador. Havia uma clara intenção psicológica de transmitir autoridade, qualidade europeia e estabilidade, mesmo que a empresa tivesse literalmente acabado de nascer. A formulação inicial buscou especialistas internacionais, trazendo maquinário moderno e a promessa de uma cerveja Pilsen leve que agradasse rapidamente o paladar brasileiro. Mas o verdadeiro motor da Kaiser não era o lúpulo refinado ou o malte selecionado. Era o motor a diesel dos caminhões da frota da Coca-Cola. O primeiro lote de garrafas chegou ao mercado carregando um peso colossal nas tampinhas. Não havia margem para erro. Se a cerveja fosse rejeitada pelo consumidor no primeiro gole, não apenas o investimento milionário na fábrica estaria perdido, mas a barragem logística das concorrentes se solidificaria para sempre. A tensão entre os executivos, gerentes de vendas e motoristas de caminhão era palpável, transformando a rotina de entregas em operações militares. Cada engradado vendido era uma trincheira reconquistada. O boteco da esquina deixou de ser apenas um simples ponto de venda para se tornar a linha de frente sangrenta de uma guerra corporativa sem precedentes. O lançamento se revelou um contra-ataque rápido, cirúrgico e devastador. Com a cerveja Kaiser agora no portfólio, os vendedores da Coca-Cola puderam chegar aos balcões com uma contraproposta irrecusável: a força conjunta da nova cerveja imperadora, emparelhada com o refrigerante líder global. A chantagem da venda casada das concorrentes começou a ruir feito um castelo de cartas. A Kaiser não apenas defendeu o território de Minas Gerais, ela abriu um rombo violento nas defesas da Brahma e da Antártica. Aquela primeira fábrica no interior mineiro foi o epicentro de um terremoto que alteraria para sempre a indústria brasileira de bebidas. Nascia ali uma anomalia fascinante do mercado. Uma marca de cerveja que crescia não de forma orgânica e paciente, através de gerações, mas impulsionada de forma explosiva por uma máquina corporativa bilionária. A tática de sobrevivência de Luiz Otávio funcionou tão assustadoramente bem que o que começou como uma barricada improvisada no meio do pânico rapidamente começou a tomar as proporções de um império. O primeiro tiro havia sido disparado com precisão letal, lançando a fundação de uma era de ouro que hipnotizaria o país inteiro, mas que também carregaria, desde o seu primeiro dia, as sementes invisíveis de sua própria destruição. A fumaça da primeira batalha comercial em Minas Gerais mal havia se dissipado, e a vitória tática da rede Coca-Cola já se transformava em um fenômeno nacional. O que começou como uma barricada de emergência converteu-se na ponta de lança de uma invasão em grande escala. Nos anos seguintes à sua fundação, em 1982, a Kaiser deixou de ser apenas um escudo logístico para se tornar uma obsessão nacional. As fábricas se multiplicaram pelo mapa do Brasil com uma velocidade assustadora, operando dia e noite para saciar uma demanda que parecia infinita. A cerveja em si contava com tecnologia de ponta trazida da Europa, entregando uma Pilsen leve, refrescante e perfeitamente calibrada para o clima tropical e para o paladar do brasileiro que frequentava as praias e os botecos. Mas a verdadeira força magnética da marca, aquela que a catapultaria para a estratosfera da cultura pop, não estava dentro da garrafa, estava na tela da televisão. Para entender o ápice do poder da Kaiser, é preciso compreender a genialidade de sua comunicação. As cervejarias tradicionais vendiam suas marcas usando os mesmos clichês exaustivos de sempre: o verão interminável, mulheres em trajes de banho e celebridades inalcançáveis. A Kaiser, sob a batuta da lendária agência de publicidade DPZ, tomou um caminho radicalmente diferente. Eles não queriam vender uma fantasia distante. Eles queriam vender o espelho do cidadão comum. E, num dos maiores acasos da história da publicidade mundial, eles encontraram o seu ícone não em um estúdio de atores,
mas nos bastidores de uma gravação. José Valien, um homem baixo, gordinho, com um bigode inconfundível e uma boina na cabeça, não era ator. Era um motorista e figurante ocasional nascido na Espanha que, por obra do destino, foi colocado em frente às câmeras durante um comercial no final dos anos 80. A câmera simplesmente o amou. O público, instantaneamente, o adotou. Nascia ali o baixinho da Kaiser, uma figura carismática, sorridente e silenciosa, que interagia com os maiores astros da época, mas que sempre acabava sendo o centro das atenções. Ele era o tio simpático do churrasco, o vizinho amigável do bairro, o trabalhador que merecia uma recompensa gelada no fim do expediente. A campanha do baixinho transcendeu a mera propaganda comercial. Tornou-se um fenômeno sociológico. As crianças brincavam imitando seus gestos, os programas de auditório imploravam por sua presença, e o famoso jingle de Natal da Kaiser, "A Kaiser é uma grande cerveja", tornou-se um hino não oficial de fim de ano em lares de todo o país. O brasileiro não estava apenas comprando uma bebida patrocinada pela Coca-Cola. Estava brindando com um amigo íntimo. Essa conexão emocional profunda, blindada pelo sorriso de José Vallen, criou um campo de força ao redor da marca. Nos bares de todo o país, pedir uma Kaiser não era mais uma imposição de um sistema de distribuição agressivo, mas uma escolha ativa, afetuosa e culturalmente validada. A imperadora havia conquistado de fato o coração de seus súditos. Com o país seduzido pelo baixinho e os caminhões da Coca-Cola operando como uma rede sanguínea impecável que levava a cerveja a todos os rincões do Brasil, os números da Kaiser começaram a desafiar a gravidade. Na década de 1990, a marca alcançou o que muitos analistas de mercado consideravam matematicamente impossível 10 anos antes. A cervejaria que nasceu do desespero atingiu a marca de 26,8% de participação de mercado. Foi um momento de glória absoluta. A Kaiser ultrapassou a Antártica, sua algoz original, assumindo a coroa de segunda cerveja mais consumida em todo o território nacional, respirando no cangote da histórica líder Brahma. As antigas fábricas operavam no limite da exaustão térmica. Novas plantas industriais, verdadeiras catedrais de aço inoxidável e tecnologia de automação foram inauguradas com pompa e circunstância, ostentando o gigantesco logotipo vermelho visível a quilômetros de distância nas rodovias. A receita global batia na casa dos bilhões. Os executivos da rede Coca-Cola celebravam. O escudo defensivo de outrora havia se transformado na espada mais afiada do império. O domínio parecia absoluto, consolidado e inabalável. No entanto, no silêncio luxuoso das salas de reuniões e nas entrelinhas dos balanços contábeis, as sementes da destruição já haviam sido plantadas. O sucesso colossal mascarava uma falha estrutural gravíssima que acompanhava a Kaiser desde a sua certidão de nascimento. Ao contrário de suas rivais históricas, que possuíam diretorias centralizadas, donos claros e uma visão de longo prazo singular, a Kaiser era um Frankenstein corporativo. Sua estrutura acionária era um labirinto diplomático. Ela pertencia a um consórcio fragmentado, formado por diversos franqueados engarrafadores da Coca-Cola, que frequentemente tinham interesses e agendas conflitantes. Possuía a participação da própria The Coca-Cola Company, cuja prioridade absoluta sempre foi e sempre seria o refrigerante, e contava com uma pequena participação da Heineken, que fornecia tecnologia. Enquanto os caminhões voltavam vazios de vasilhames e os cofres transbordavam de dinheiro do consumidor extasiado com o baixinho, ninguém questionava essa anomalia estrutural. Os barões regionais da distribuição estavam felizes em contar os lucros, mas faltava à Kaiser um dono focado exclusivamente no produto cerveja. A empresa era rica, famosa e amada, mas navegava sem um capitão único no leme. Os executivos comemoravam o ápice de 27% de mercado como se fosse o destino final, cegos para o fato de que a inércia da glória os estava deixando vulneráveis. Eles não sabiam, mas o relógio já havia começado a tic-taquear de forma implacável. Enquanto a Kaiser brindava no topo do mundo, nos porões escuros do mercado financeiro,
Seus dois maiores inimigos estavam prestes a selar um pacto impensável que mudaria as regras do jogo para sempre e faria o castelo de cartas tremer até as suas fundações. O ano era 1999. Às vésperas do novo milênio, o mercado brasileiro de cervejas parecia ter se acomodado em uma guerra de trincheiras sangrenta, porém previsível. De um lado, as históricas líderes Brahma e Antártica trocavam farpas comerciais amargas, competindo gota a gota pela preferência do consumidor. Do outro, a Kaiser, com sua aura de campeã carismática, consolidava seu território e assombrava as gigantes. O equilíbrio de forças parecia claro. Havia espaço para três grandes generais no campo de batalha, cada um com suas armas e seus feudos estabelecidos. Mas essa ilusão de estabilidade estava prestes a ser brutalmente aniquilada. No dia 1º de julho de 1999, o noticiário econômico do Brasil parou. Uma coletiva de imprensa convocada às pressas anunciou algo que até os mais experientes analistas de mercado consideravam impensável. Marcel Telles e Victório Demarche, os representantes máximos e rostos corporativos da Brahma e da Antártica, sentaram-se lado a lado, sorridentes, para declarar que os dois maiores, mais antigos e mais ferrenhos inimigos da indústria nacional estavam unindo forças. Nascia ali, sob os flashes atônitos dos fotógrafos, a Ambev, Companhia de Bebidas das Américas. Para o público em geral, era apenas uma fusão empresarial gigante. Para a diretoria da Kaiser, foi uma declaração de guerra termonuclear. A magnitude geométrica dessa fusão era simplesmente aterrorizante. Da noite para o dia, a Ambev passou a controlar mais de 70% de todo o mercado de cervejas do Brasil. Se antes a Kaiser lutava contra dois exércitos imensos, porém divididos, agora ela se via solitária diante de um leviatã corporativo inatingível. O monstro Ambev não apenas uniu orçamentos de marketing colossais e capacidades de produção que desafiavam a lógica, mas principalmente unificou a logística, a distribuição e o poder de barganha de uma forma que o mercado latino-americano de bens de consumo jamais havia testemunhado. O jogo não havia apenas mudado, o tabuleiro inteiro havia sido virado de cabeça para baixo. O pânico que se instalou de forma imediata nos corredores da Kaiser foi palpável e ensurdecedor. As regras de engajamento haviam sido completamente reescritas. A força avassaladora dos caminhões vermelhos da Coca-Cola, a arma letal que outrora fora a garantia de sobrevivência e expansão da marca, subitamente parecia inadequada contra essa nova superpotência. A Ambev agora tinha o poder absoluto de chegar ao dono do bar de esquina e impor não apenas uma marca, mas um portfólio inteiro e imbatível das cervejas mais vendidas do país, esmagando qualquer contraproposta que os representantes da Kaiser pudessem oferecer. Para agravar o desespero, o ataque do novo gigante não se restringia apenas ao balcão de cervejas. A Ambev, astuta e agressivamente orquestrada, iniciou uma ofensiva direta contra o verdadeiro coração financeiro dos donos da Kaiser. O mercado de refrigerantes não cola. Com o Guaraná Antártica agora no mesmo catálogo de peso da Skol e da Brahma, os vendedores da nova corporação criaram pacotes de vendas casadas tão agressivos e vantajosos para os comerciantes que começaram a ameaçar as próprias raízes das engarrafadoras da Coca-Cola. O pânico já não era apenas sobre perder alguns pontos de participação no mercado de cerveja, era sobre a sobrevivência das próprias franquias que sustentavam a marca. A dinâmica psicológica nos pontos de venda mudou de forma sombria e irreversível. O dono do tradicional boteco, que durante a década de 90 jogava os vendedores das três marcas uns contra os outros para conseguir os melhores descontos, mesas de plástico gratuitas e freezers novos, agora se via refém de um único fornecedor dominante. A Ambev podia ditar preços, estrangular margens de lucro, impor prazos e exigir exclusividade nas prateleiras com mão de ferro. A Kaiser, que havia passado quase 2 décadas atacando implacavelmente e ganhando território centímetro por centímetro de forma orgulhosa,
foi abruptamente forçada a recuar para uma posição de defesa sufocante. Dentro das salas de diretoria da Kaiser, a resposta foi o silêncio atordoante da paralisia estratégica. Como combater um monopólio de 70%? Não houve um contra-ataque imediato, nenhuma genialidade publicitária capaz de ofuscar o peso gravitacional da nova superpotência. Apenas reuniões intermináveis e uma sensação crescente, fria e inescapável de impotência. Este foi o ponto de inflexão definitivo, a porta de entrada para a fase mais sombria da história da empresa. A imperadora experimentava a vertigem aterradora de olhar para um abismo escuro. O predador desafiador havia sido reduzido à presa encurralada. O terremoto gerado pela criação da Ambev foi o choque externo massivo que a Kaiser não estava preparada para suportar, e a pressão esmagadora desse novo monstro estava prestes a encontrar o ponto mais fraco da marca, as suas próprias e ocultas fraturas internas. O peso esmagador do nascimento da Ambev não apenas pressionou as fronteiras comerciais da Kaiser, ele expôs de maneira cruel e cirúrgica a fraqueza fundamental que habitava o próprio coração da marca. Durante os anos de glória, quando a participação de mercado beirava os 27% e os lucros jorravam como cascatas, o dinheiro havia funcionado como uma argamassa perfeita, escondendo as rachaduras estruturais de um modelo de negócios que era, em sua essência, uma bomba relógio. A Kaiser, diferentemente de qualquer outra grande cervejaria do mundo, era um gigante com muitos pais, mas nenhum dono de verdade. Para compreender o colapso interno, é preciso olhar para a complexa e bizarra teia de comando da empresa. A Kaiser não respondia a um C, e o visionário com o sangue manchado de malte. Seu conselho de administração era formado por um consórcio de grandes franqueados engarrafadores da Coca-Cola, executivos da The Coca-Cola Company e representantes da Heineken. Enquanto a maré estava alta, esses diferentes atores brindavam juntos. Mas quando a Ambev começou a asfixiar o mercado com preços predatórios e pacotes agressivos de distribuição, o pânico substituiu a diplomacia. E no pânico, os instintos de sobrevivência mais básicos falaram mais alto. A dura realidade corporativa que a Kaiser teve que engolir foi que, para os seus pais, ela sempre foi uma filha de segunda classe. O DNA dos engarrafadores era, e sempre seria, o refrigerante. A cerveja havia nascido apenas como um escudo tático em 1982 para proteger as vendas da Coca-Cola. Agora, no início dos anos 2000, com a Ambev utilizando o Guaraná Antártica como arma para atacar o mercado de refrigerantes, os franqueados entraram em estado de alerta máximo. A ordem silenciosa que começou a ecoar nas diretorias regionais era clara: proteger a joia da coroa, a Coca-Cola, a qualquer custo. Como resultado dessa mudança drástica de prioridade, a Kaiser foi sendo lentamente abandonada à própria sorte. Nos gigantescos centros de distribuição, o foco das reuniões matinais de vendas mudou. Os supervisores pararam de cobrar metas agressivas de venda de cerveja e voltaram toda a sua energia para defender as geladeiras de refrigerante contra a invasão do Guaraná rival. Nos imponentes caminhões de entrega vermelhos, a proporção de engradados começou a mudar. A Kaiser foi, literal e metaforicamente, empurrada para o fundo do caminhão. Os vendedores, antes guerreiros implacáveis que empurravam a marca goela abaixo do mercado, agora estavam desmotivados, oferecendo a cerveja apenas como um complemento desinteressado. Esse fenômeno criou uma orfandade corporativa devastadora. Os donos de bares e botecos que possuem um faro afiadíssimo para a fraqueza comercial perceberam imediatamente a falta de agressividade. Se a própria fabricante não parecia mais disposta a lutar pelo espaço nas prateleiras e nos freezers, por que o dono do bar deveria se importar? O baixinho da Kaiser continuava sorrindo na televisão, mas no implacável campo de batalha das ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a cerveja estava perdendo seu oxigênio. A marca começou a sangrar participação de mercado mês após mês, caindo de forma humilhante em direção à marca dos 15%. Sem um líder unificado que fosse apaixonado pelo produto e que estivesse disposto a sangrar financeiramente para manter a posição da cerveja no mercado,
A união dos engarrafadores desmoronou. As reuniões do Conselho da Kaiser se transformaram em arenas de apontamento de dedos. Para muitos engarrafadores da Coca-Cola, a cervejaria havia deixado de ser a galinha dos ovos de ouro e havia se transformado em uma âncora financeira extremamente pesada, drenando recursos que eles precisavam desesperadamente para lutar a guerra dos refrigerantes. A traição final não ocorreu com um estrondo, mas com o assinar de documentos frios em escritórios luxuosos. Apenas 2 anos após a formação da Ambev, o consórcio de engarrafadores chegou à conclusão unânime de que não tinham a capacidade, o estômago ou o desejo de travar uma guerra de longo prazo e de alto custo contra um monopólio no mercado de cervejas. O escudo já amassado e perfurado seria descartado. Em março de 2002, a decisão sombria chocou o país. Os fundadores originais decidiram lavar as mãos. A Kaiser, o símbolo de orgulho nacional e a segunda maior cerveja do Brasil, foi colocada à venda no mercado internacional. O império estava oficialmente sendo leiloado, abrindo as portas para uma invasão estrangeira que não apenas drenaria o resto de sua participação de mercado, mas que mataria, de forma fria e metódica, a própria alma da marca. Em março de 2002, o martelo finalmente bateu nas mesas de negociação, selando o destino da cerveja que outrora fora a segunda força mais poderosa do Brasil. A Kaiser, que havia sido friamente abandonada à própria sorte pelo consórcio de seus fundadores, encontrou um novo dono. A compradora não era uma rival local sedenta por vingança ou um fundo de investimentos obscuro, mas sim a Molson, uma colossal e multissecular cervejaria canadense, reverenciada em seu país de origem. O valor do cheque assinado para adquirir a marca brasileira foi de espantosos 764 milhões de dólares. No papel, a união parecia fazer todo o sentido corporativo. A Molson trazia consigo uma injeção de capital bilionária e a promessa inabalável de uma gestão profissional de classe mundial. Mas o que se desenrolou a seguir não foi um resgate glorioso das cinzas. Foi uma das mais brutais, trágicas e didáticas colisões culturais da história empresarial latino-americana. O problema central começou a se desenhar no exato momento em que os executivos canadenses, vestindo ternos sob medida, desembarcaram no asfalto quente de São Paulo. Eles trouxeram na bagagem manuais de operação rigorosos, planilhas complexas de otimização de lucros e uma visão de mercado perfeitamente calibrada para as vastas planícies nevadas e o comportamento de consumo da América do Norte. Havia, no entanto, uma cegueira letal e silenciosa. Eles não compreendiam, nem faziam questão de compreender, a alma pulsante do mercado brasileiro. Para a alta diretoria da Molson, cerveja era essencialmente uma commodity, um produto consumido de forma individual, geralmente em latas ou garrafas long neck, estocado em geladeiras após ser comprado em grandes volumes nos corredores estéreis de gigantescos supermercados. Para o brasileiro, a cerveja era um ritual sagrado e coletivo. Era a garrafa de vidro retornável de 600 mililitros, repousando quase congelada em um suporte de isopor, no centro de uma mesa de plástico amarelo de um boteco de esquina. Era a bebida compartilhada milimetricamente em pequenos copos americanos, entre amigos, vizinhos e colegas de trabalho, sob o calor implacável de 30 graus. O boteco não era apenas um ponto de venda, era o confessionário, o parlamento e o coração social do país. A Molson, amparada por sua arrogância imperial de quem opera no primeiro mundo, ignorou completamente essa dinâmica visceral. Em vez de descer ao nível das calçadas rachadas para entender o porquê de a Kaiser estar perdendo terreno para o rolo compressor da Ambev, a nova gestão enclausurou-se em escritórios com ar-condicionado na Avenida Faria Lima. Eles tentaram impor táticas de vendas e estratégias de marketing importadas que soavam alienígenas para os comerciantes locais. O diálogo entre a cervejaria e os donos de bar, que outrora era feito na base da confiança, do aperto de mão e da lábia amigável dos motoristas de caminhão, foi sumariamente substituído por contratos rígidos e planilhas de metas irreais elaboradas por pessoas que precisavam de tradutores até para pedir um café. A marca, que já estava sangrando internamente,
começou a ser sufocada pela própria frieza daqueles que haviam sido pagos para salvá-la. No entanto, a desconexão cultural com o ponto de venda foi apenas o prelúdio burocrático para um pecado imperdoável e muito mais destrutivo. Pressionada pela necessidade imediata de justificar aos seus impacientes acionistas em Montreal o gigantesco investimento de quase US$ 1 bilhão, a diretoria da Molson tomou a decisão que selaria definitivamente o destino físico da Kaiser. Eles decidiram cortar custos alterando a própria essência do produto. Numa tentativa puramente matemática e desesperada de aumentar as margens de lucro por litro produzido, ordens restritas foram enviadas para o chão de fábrica. O tempo sagrado de maturação da cerveja nos tanques de aço inoxidável foi silenciosamente reduzido. Ingredientes históricos sofreram substituições subreptícias por opções mais baratas. A engenharia financeira sobrepôs-se de maneira brutal à engenharia de alimentos e ao respeito pelo consumidor. Os executivos do Norte acreditavam piamente que, num mercado dominado por cervejas Pilsen extremamente leves, o consumidor médio brasileiro não teria sofisticação suficiente para perceber uma diferença sutil no sabor, desde que a marca e a publicidade fossem mantidas ativas. Eles estavam catastroficamente enganados. O paladar do brasileiro para a sua sagrada cerveja de boteco, forjado em décadas de consumo contínuo, é implacável e treinado. Não demorou mais do que algumas semanas para que os primeiros murmúrios de descontentamento começassem a ecoar nos balcões de madeira desgastada de todo o país. O momento em que o consumidor levava o copo americano à boca e sentia a diferença era um instante de pura traição. O veredito das ruas foi proferido de forma rápida, orgânica e letal. A Kaiser está aguada. A Kaiser mudou o gosto. A Kaiser agora dá dor de cabeça. O boca a boca, que na mágica década de 90 havia sido o principal responsável por erguer o império carismático do baixinho, agora atuava como um veneno fulminante nas veias do sistema, destruindo o que restava da já fragilizada reputação da cerveja. Não havia campanha de televisão cara o suficiente que pudesse desmentir a experiência real do consumidor, rejeitando a bebida na mesa do bar. O impacto dessa rejeição orgânica nos gráficos de vendas não foi uma queda gradual. Foi um mergulho em queda livre no abismo absoluto. A participação de mercado, que já havia tombado de forma preocupante para a casa dos 15% após a criação da Ambev, despencou vertiginosamente para a humilhante marca de um dígito, caindo abaixo dos 10%. A rival Ambev, assistindo de camarote aos tropeços arrogantes do gigante estrangeiro, avançava implacavelmente como uma maré negra, ocupando e trancando cada freezer e cada prateleira que a Kaiser deixava para trás. O pânico nas salas de reuniões da sede da Molson no Canadá atingiu níveis estratosféricos. O investimento dos sonhos de expansão global havia se transformado num pesadelo radioativo e num buraco negro financeiro em tempo recorde. E, no meio do caos absoluto, em vez de assumir o erro, pedir desculpas ao consumidor e voltar correndo às raízes da formulação original, a gestão estrangeira tomaria uma atitude de puro e cego desespero. Eles decidiriam assassinar de vez o único e último elemento cultural que ainda conectava a marca ao coração do povo brasileiro, lançando-se num trágico vazio identitário, do qual a imperadora jamais conseguiria retornar. O pânico é um conselheiro corporativo terrível, especialmente quando quem assina os cheques de resgate está sentado em um escritório a milhares de quilômetros de distância da linha de frente, com os gráficos de vendas despencando para a aterrorizante casa de um dígito e a Ambev engolindo o mercado com o apetite de um predador insaciável. A diretoria da Molson precisava urgentemente de um culpado. Havia uma recusa sistemática e orgulhosa em admitir que a alteração sorrateira na fórmula do produto, ou a inabilidade flagrante de negociar com os donos de bares brasileiros, fossem os verdadeiros motores do colapso. Em vez de consertar o sabor ou descer às ruas para ouvir o comércio, os executivos estrangeiros voltaram seus olhos analíticos e críticos para o ativo mais intangível e valioso que a Kaiser possuía, a sua imagem. Para a mentalidade de marketing norte-americana,
A resposta para a queda livre parecia tragicamente óbvia. Eles concluíram que precisavam modernizar a marca. Na visão higienizada das planilhas, a Kaiser precisava se tornar jovem, atraente para a elite urbana emergente e, acima de tudo, premium. Havia, no entanto, um obstáculo formidável no caminho dessa nova visão estética. Um homem baixinho, levemente gordinho, que não tirava a boina da cabeça e ostentava um bigode espesso. A decisão que se seguiu no interior das salas de reunião é estudada até os dias de hoje nas faculdades de publicidade brasileiras como o estudo de caso definitivo sobre o suicídio de uma marca. A Molson determinou a aposentadoria imediata e forçada de José Valien, o amado, idolatrado e lendário baixinho da Kaiser. Para os engravatados internacionais, ele representava um passado folclórico indesejado. Ele era visto como uma imagem excessivamente popular, irremediavelmente associada a churrascos de laje, jogos de futebol na várzea e botecos com piso de cimento queimado. O erro de cálculo foi monumental. Eles não conseguiam entender que o baixinho jamais havia sido um mero garoto propaganda descartável. Ele era a própria personificação da alma da cerveja. Ele era o elo emocional de milhões de trabalhadores brasileiros. A âncora psicológica que ainda mantinha um resquício de lealdade do consumidor, mesmo quando a bebida nas prateleiras já começava a apresentar um sabor duvidoso. O corte foi abrupto, frio e calculado. De uma hora para outra, o rosto mais amigável e reconhecível da televisão brasileira na década de 90 simplesmente foi banido das telas, das geladeiras e dos cartazes nos pontos de venda. A corporação tentou substituir mais de uma década de carisma genuíno, afeto popular e construção comunitária por campanhas publicitárias genéricas e estéreis. As novas peças traziam modelos jovens, atléticos e esteticamente padronizados, curtindo baladas de música eletrônica exclusivas ou praticando esportes radicais em praias paradisíacas. A diretoria queria vender uma ilusão de vida altamente sofisticada e inalcançável, ignorando de forma suicida que a Kaiser havia erguido o seu império colossal exatamente vendendo a realidade palpável e a identificação absoluta com o homem comum. O choque cultural foi violento e imediato. O trabalhador que, no fim de um turno exaustivo, pedia uma Kaiser no balcão e olhava para os novos e brilhantes materiais publicitários, simplesmente não reconhecia mais a bebida que segurava no copo. A remoção sumária do baixinho não foi interpretada pelo mercado como uma modernização bem-vinda, mas como um ato de traição imperdoável. Foi lido como um atestado público e arrogante de que a marca agora tinha vergonha de suas próprias raízes operárias e, por extensão direta, vergonha do seu próprio consumidor mais leal. O escudo invisível de empatia popular, que durante anos havia protegido a Kaiser contra as investidas bilionárias dos rivais, foi estilhaçado de dentro para fora, não pelas armas do inimigo, mas pela caneta de seus próprios donos. O que se desenrolou após a morte simbólica do grande ícone nacional foi um período sombrio, marcado por uma esquizofrenia corporativa galopante. Desesperada para estancar o sangramento diário de um market share que agora flertava perigosamente com números irrisórios e irrelevantes, a nova gestão da Kaiser mergulhou de cabeça em um ciclo febril, caótico e estratosfericamente caro de reposicionamento de marca. A lógica interna tornou-se um moinho triturador de dinheiro. Se a nova campanha sem o baixinho não surtiu o efeito desejado, eles mudariam tudo novamente na semana seguinte e novamente no mês seguinte. A identidade visual da cerveja, que antes operava como um farol de familiaridade reconfortante para o bebedor brasileiro, transformou-se em um canteiro de obras infinito e desgovernado. Os rótulos vermelhos clássicos, imponentes e tradicionais foram redesenhados, repintados, clareados, escurecidos e esticados. O próprio formato e a textura da garrafa sofreram modificações drásticas. Novos slogans pretensiosos foram criados e sumariamente descartados no curto espaço de poucos meses. Dezenas de milhões de dólares foram literalmente incinerados em agências de publicidade chiques
na tentativa frenética de encontrar uma nova voz para o produto, enquanto a cerveja em si continuava a amargar a rejeição silenciosa nos bares e a acumular poeira nas prateleiras dos supermercados. Essa espiral implacável de pânico diretivo criou uma névoa letal de confusão na mente do consumidor. A regra de ouro do marketing é brutalmente simples. Quando uma marca não sabe mais quem ela é, o cliente também não tem a menor ideia de por que deveria comprá-la. A Kaiser deixou, dolorosamente, de ser a cerveja do baixinho. Deixou de ser a cerveja dos grandes momentos felizes e passou a ser encarada apenas como mais uma garrafa confusa, sem rosto e sem história, largada no fundo do freezer, tentando desesperadamente parecer mais sofisticada do que a sua própria história permitia. O impacto dessa desconexão rasgou as estruturas físicas da empresa. Nas fábricas mastodônticas espalhadas estrategicamente pelo mapa do Brasil, o clima festivo da década anterior deu lugar a um luto não declarado, frio e silencioso. As monstruosas linhas de produção, antes operando no limite térmico para atender a uma demanda nacional insaciável, agora rodavam com uma ociosidade que assustava os engenheiros. Os gigantescos pátios logísticos viram o movimento minguar. Caminhões saíam para as ruas carregando apenas metade de sua capacidade, retornando com engradados encalhados. Funcionários veteranos, que antes estufavam o peito de puro orgulho ao dizer que trabalhavam na segunda maior cervejaria da nação, agora assistiam com impotência o grande logotipo vermelho se deteriorar de um troféu industrial para um estigma de declínio rápido e inexorável. A gestão da Molson havia comprado um império tropical por quase US$ 1 bilhão. Mas em seu esforço cego, obstinado e arrogante para otimizar planilhas financeiras e impor uma cultura corporativa alienígena, eles haviam efetivamente arrancado o coração pulsante da operação. A Kaiser estava agora vagando como um navio fantasma à deriva num oceano implacável, sangrando rios de dinheiro, totalmente destituída de sua identidade original, sem o seu porta-voz histórico para defendê-la e carregando um líquido que já não inspirava qualquer confiança no balcão. A arrogância dos gabinetes havia finalmente derrotado o bom senso das ruas. O abismo já não era apenas uma possibilidade teórica, era a realidade batendo à porta, e o império enfraquecido estava, mais uma vez, prestes a ser descartado como um peso morto. O ano de 2006 marcou o fim melancólico e inexorável da desastrosa aventura da canadense Molson no Brasil. O saldo daquela incursão estrangeira era um cenário de terra arrasada. A Kaiser, que havia sido adquirida por quase US$ 1 bilhão, com a promessa arrogante de se tornar a ponta de lança de uma expansão global, agora não passava de um ativo tóxico e radioativo, sangrando participação de mercado de forma incontrolável, com suas mastodônticas fábricas operando letargicamente muito abaixo da capacidade e sofrendo uma rejeição generalizada nos balcões de todo o país, a marca tornou-se um fardo financeiro insustentável. Em janeiro daquele ano, a Molson, incapaz de compreender o monstro que havia criado, jogou a toalha. Num ato de pura rendição corporativa, os canadenses venderam o controle da cervejaria para a mexicana FEMSA, Fomento Econômico Mexicano, a maior engarrafadora de Coca-Cola da América Latina. O preço da transação chocou os analistas financeiros. Apenas US$ 68 milhões por 68% do controle da empresa. Tratava-se de uma desvalorização brutal, quase humilhante, de mais de 90% do valor da marca em um curto e trágico intervalo de apenas 4 anos. A outrora imponente e imperadora, a cerveja que um dia ditou as regras da cultura pop brasileira, havia se transformado em uma pechincha desesperada em um saldão de ativos fracassados. Para os veteranos do mercado e para os funcionários que ainda resistiam nas linhas de produção, no entanto, a chegada da FEMSA trouxe uma fagulha efêmera e desesperada de esperança. Havia uma dissonância emocional profunda no ar. Por um lado, o orgulho estava ferido pelo valor irrisório da venda. Por outro, havia uma lógica reconfortante na aquisição. A Kaiser estava, de certa forma, voltando para o conforto de seu lar original,
para as mãos do sistema Coca-Cola. Os executivos mexicanos conheciam a dinâmica implacável da distribuição de bebidas na América Latina infinitamente melhor do que os engravatados confinados nas neves do Canadá. Eles entendiam a importância tátil do ponto de venda, o valor do relacionamento visceral com o dono do bar e a complexa logística de guerrilha das ruas e favelas brasileiras. A FEMSA iniciou um esforço genuíno para ressuscitar o paciente que se encontrava em estado terminal. Eles tentaram estabilizar a fórmula, pararam abruptamente a esquizofrenia criativa das agências de publicidade que haviam assassinado a identidade da marca e buscaram reconectar a cerveja com os seus antigos revendedores, tentando apelar para a memória de dias melhores. O problema, no entanto, era que a tragédia da Kaiser, neste ponto, já não era apenas uma questão de má gestão interna ou de marketing equivocado. Era uma questão de força gravitacional externa. O mercado que a FEMSA encontrou em 2006 não era o mesmo campo aberto que os fundadores da Kaiser haviam desbravado com tanta facilidade nos anos 90. A rival Ambev não era mais apenas uma fusão recente e desorganizada tentando encontrar o seu rumo. Ela havia se consolidado como um império monolítico e impenetrável. A Ambev era agora um colosso logístico, financeiro e comercial absoluto, controlando quase 70% de todo o espaço físico de refrigeração do país. Tentar combater a Ambev frontalmente exigia recursos na casa dos bilhões, e a FEMSA, apesar de ser uma gigante em seu próprio segmento de refrigerantes, percebeu a dura realidade matemática. Investir rios de dinheiro em uma marca profundamente danificada, cuja reputação junto ao consumidor estava manchada por anos de produto aguado e reposicionamentos confusos, era uma estratégia arriscada e financeiramente suicida. A Kaiser estava presa em um fogo cruzado, onde não tinha mais o escudo de outrora, nem a bala de prata para lutar. A esperança inicial de uma grande ressurreição mexicana rapidamente se dissipou, transformando-se em uma prolongada, metódica e silenciosa agonia de mera manutenção de prateleira. A humilhação final, o prego definitivo de aço frio e impessoal no caixão do prestígio histórico da marca, veio no alvorecer da nova década. Em janeiro de 2010, o implacável tabuleiro do xadrez corporativo global se moveu mais uma vez, e a Kaiser seria novamente reduzida a um mero peão sacrificável em um jogo jogado por entidades muito maiores que ela. A gigante holandesa Heineken, buscando desesperadamente uma base de operações imediata e musculosa no promissor e lucrativo mercado brasileiro de bebidas, anunciou a aquisição global de toda a divisão de cervejas da FEMSA. Esta mega operação bilionária transformou, da noite para o dia, a Heineken na nova dona de todas as operações e ativos da Kaiser no Brasil. Porém, ao contrário de absolutamente todos os donos anteriores, a corporação europeia não tinha o menor interesse romântico, histórico ou mesmo comercial em salvar a antiga marca nacional. O choque de realidade para os funcionários foi avassalador. Para a Heineken, a Kaiser não era um produto a ser vendido. Era, friamente, apenas uma infraestrutura a ser ocupada. Os executivos holandeses, com seus planos de expansão global meticulosamente traçados, olharam para as vastas plantas industriais espalhadas pelo Brasil, para o maquinário pesado, para o complexo e capilarizado sistema de distribuição que cruzava as rodovias continentais, e viram ali apenas o trampolim logístico perfeito. O verdadeiro e único objetivo da aquisição era engolir toda essa gigantesca capacidade ociosa, outrora dedicada exclusivamente ao sonho da cerveja nacional, e utilizá-la para produzir, distribuir e inundar o mercado sul-americano com seus próprios produtos premium globais, a cerveja Heineken e, posteriormente, a Amstel. A Kaiser tornou-se, do dia para a noite, um hóspede fantasma e indesejado dentro de sua própria casa. Os operários que antes ostentavam orgulhosamente os uniformes vermelhos com a marca da imperadora, agora vestiam o verde esmeralda corporativo da Heineken. As placas nas fachadas das fábricas foram trocadas, apagando fisicamente as últimas evidências do império passado. Dentro dessa nova e gélida arquitetura de portfólio pragmática,
A sentença formal de rebaixamento foi assinada com tinta indelével. A Kaiser foi oficialmente categorizada pelas planilhas holandesas como uma marca de combate, um jargão corporativo higienizado e cruel para designar produtos de terceira linha, sem valor agregado. Seu novo papel no mercado passava a ser exclusivamente o de brigar por centavos nas prateleiras mais poeirentas e baixas dos supermercados de bairro, competindo diretamente contra cervejas locais desconhecidas e marcas de extremo baixo custo, o chamado Tier C. Todo e qualquer investimento financeiro significativo em publicidade foi sumariamente e brutalmente cortado. O marketing festivo, que um dia havia sido a alma do negócio, foi completamente silenciado. A presença da marca nas mesas dos bares foi deixada à própria sorte, minguando até a invisibilidade. A marca que antes orgulhosamente patrocinava os maiores carnavais, lotava estádios de futebol, ancorava as ceias de Natal com jingles inesquecíveis e ditava o humor de um país inteiro com o carisma do seu baixinho. Agora era despachada sem alarde em embalagens promocionais, focadas estritamente no preço baixo. Apelava apenas para consumidores que buscavam a opção alcoólica mais barata possível, sem a menor lealdade ou conhecimento da rica história engarrafada ali. A imperadora havia perdido definitivamente a sua coroa, o seu castelo e a sua própria dignidade. Ela havia sobrevivido à guerra civil da distribuição na década de 80, à arrogância cultural canadense nos anos 2000 e às sucessivas fusões monopolistas do mercado, apenas para descobrir que o seu destino final não seria uma morte gloriosa, mas sim um desaparecimento lento, amargo e envergonhado nas sombras impessoais de uma corporação europeia. Se você viajar hoje pelas principais rodovias industriais do Brasil, passando por polos como Jacareí, em São Paulo, Gravataí, no Rio Grande do Sul, ou Ponta Grossa, no Paraná, ainda verá as mesmas estruturas monumentais de concreto e aço que um dia foram erguidas para ser as fortalezas inexpugnáveis da Kaiser. No entanto, a geografia física do império foi impiedosamente reescrita. Onde antes guindastes gigantescos içavam as imponentes letras vermelhas que formavam o nome da imperadora, visíveis a quilômetros de distância na calada da noite. Hoje brilha solitária a estrela vermelha e o verde esmeralda da Heineken. O desmantelamento visual das fábricas não foi apenas uma troca corporativa de logotipos, foi o apagamento físico de uma dinastia. Para os funcionários mais antigos, homens e mulheres que dedicaram suas juventudes ao chão de fábrica durante a mágica década de 1990, a transição foi um luto silencioso, vivido em turnos de 8 horas. Esses veteranos se lembram dos tempos em que o ritmo frenético das caldeiras e o som ensurdecedor das linhas de invase cantavam a música do sucesso absoluto. Naquela época, usar o macacão com o emblema da Kaiser no peito era um passaporte para o respeito na comunidade local. Significava fazer parte de algo gigantesco, da cerveja que desafiava os deuses do mercado. Hoje, esses mesmos operários caminham pelos imensos corredores metálicos, produzindo milhões de hectolitros de marcas importadas. A cerveja que eles ajudaram a transformar em uma lenda nacional tornou-se, ironicamente, um fantasma vagando dentro de sua própria casa. O contraste dentro da rotina de produção é brutal. A Kaiser não dita mais o ritmo das máquinas. Ela sobrevive apenas como uma anomalia na planilha de produção mensal, um lote menor, fabricado quase com relutância, apenas para preencher o que os executivos chamam de cota de combate no portfólio. As mesmas caldeiras de aço inoxidável que antes não tinham tempo sequer de esfriar devido à demanda insaciável pelo chopp do baixinho, agora dedicam 95% do seu tempo às cervejas europeias premium. Quando chega o dia de invasar a Kaiser, o clima não é de celebração comercial, mas de mera burocracia industrial. Ela tornou-se a sobra, o preenchimento de lacunas operacionais, uma obrigação contratual herdada que ninguém na alta diretoria holandesa tem muito interesse em alardear. Mas a verdadeira tragédia do imperador destronado não ocorre escondida atrás dos muros das fábricas. Ela se revela de forma cruel e nua nas gôndolas dos supermercados
e nos balcões dos bares em 2024. Se um consumidor na década de 90 entrasse em um boteco, a Kaiser estaria no centro do palco, anunciada em letreiros luminosos, cartazes vibrantes e geladeiras exclusivas. Hoje, tentar encontrar uma garrafa ou lata de Kaiser é um exercício de arqueologia urbana. Nos grandes centros metropolitanos, ela foi virtualmente extinta, expulsa implacavelmente pela hegemonia esmagadora da Ambev e pelas novas estratégias da própria Heineken. Para encontrar os últimos vestígios do império, é preciso viajar para o interior do país, para cidades menores, onde a cerveja foi empurrada para a base mais sombria da pirâmide de consumo. Nos corredores dos mercados regionais, longe do brilho das marcas artesanais ou puro malte, a Kaiser descansa nas prateleiras inferiores, muitas vezes coberta por uma fina camada de poeira. Ela é embalada em fardos plásticos baratos, despida de qualquer aura de prestígio, com um rótulo que sofreu tantas mutações ao longo de 2 décadas de desespero estratégico que perdeu completamente sua identidade visual original. Seu único argumento de venda remanescente é, de forma humilhante, o preço baixo. A cerveja que já deteve 27% do mercado nacional, que parava o trânsito com seus caminhões vermelhos da Coca-Cola, agora briga por centavos contra marcas locais desconhecidas, servindo como o último refúgio para os consumidores que possuem o menor poder aquisitivo. O abismo geracional completa a obra do apagamento. Para um jovem brasileiro na casa dos 20 anos que entra em uma loja de conveniência hoje, o nome Kaiser não significa absolutamente nada. Eles não sabem da guerra épica travada nas estradas de Minas Gerais. Eles não têm memória dos natais embalados pelo jingle icônico, não conhecem a figura lendária de José Valien, o baixinho, e não fazem ideia de que aquela lata barata no fundo do refrigerador já fez a toda-poderosa Brahma tremer de medo. A amnésia cultural do mercado consumou a morte da marca de forma muito mais eficaz do que qualquer erro em planilhas financeiras. O silêncio nos botecos brasileiros, onde outrora a Kaiser reinava absoluta sob brindes barulhentos e risadas soltas, é a verdadeira trilha sonora do fim deste império. A cerveja não apenas perdeu sua coroa, ela foi destituída de sua história, de sua dignidade e de seu povo. As últimas melações da Kaiser não carregam mais o gosto vibrante da vitória de 1982, mas sim o sabor amargo e metálico da irrelevância. Um imperador não morre no dia em que perde uma batalha. Ele morre no dia em que o seu próprio povo esquece o seu nome, deixando-o vagar como um mendigo nas próprias terras que um dia governou. A queda da Kaiser não foi apenas a falência física de uma cervejaria. Foi um evento sísmico que reescreveu silenciosamente as regras do jogo para toda a indústria multinacional de bens de consumo operando na América do Sul. Quando a poeira das fábricas leiloadas e dos rótulos esquecidos finalmente baixou, o mercado corporativo inteiro parou para observar os destroços. O que restou sob o fantasma daquele maquinário colossal não foram apenas galpões industriais vazios ou ociosos, mas um estudo de caso definitivo e brutal sobre os limites do poder financeiro. A trajetória da imperadora provou, da maneira mais cara e dolorosa possível, que uma corporação não pode comprar a alma de um mercado munida apenas de planilhas de otimização de lucros e caminhões de distribuição. Durante muito tempo, a arrogância das grandes multinacionais baseava-se na premissa inabalável de que a capilaridade logística era o rei absoluto. A crença era simples. Se você tem o poder de colocar o seu produto em cada esquina, em cada pequeno boteco, literalmente debaixo do nariz do consumidor em um país de dimensões continentais, a vitória de mercado é garantida. A explosiva ascensão da Kaiser nos anos 80 pareceu validar essa tese, usando a frota gigantesca da Coca-Cola como uma arma de destruição em massa contra a concorrência. No entanto, o seu colapso vertiginoso ensinou ao mundo empresarial uma lição muito mais profunda e sombria. A força da distribuição pode até forçar o primeiro gole, mas é a conexão cultural, o pertencimento e o respeito à identidade local que garantem o segundo.
Quando a máquina de distribuição parou de empurrar a marca goela abaixo com o mesmo fervor defensivo, não havia sobrado nenhum lastro emocional no fundo do copo para sustentar o peso do império. O erro fatal cometido pela Molson e subsequentemente herdado por aqueles que fatiaram a empresa depois foi tratar um patrimônio cultural intimamente ligado ao povo brasileiro como uma simples commodity internacional que poderia ser ajustada por uma calculadora. A tentativa arrogante de higienizar a Kaiser, de arrancar a boina e o bigode do lendário baixinho para colocar em seu lugar rostos padronizados de modelos e tentar vender um estilo de vida elitista importado, foi sentida pelo público como uma traição imperdoável. No Brasil, a cerveja não é apenas um líquido alcoólico engarrafado. É o lubrificante social de uma nação inteira. É a mesa de plástico amarelo na calçada rachada, o calor escaldante de domingo, a resenha democrática após o expediente. Ao tentar americanizar e gourmetizar um ativo profundamente enraizado na essência da classe trabalhadora local, a gestão estrangeira cometeu um lento suicídio comercial. Eles assinaram a sentença de morte da marca no exato momento em que decidiram que reuniões em escritórios climatizados no hemisfério norte entendiam a alma do boteco brasileiro melhor do que o próprio brasileiro. O contraste com a sua arqui-inimiga histórica, a Ambev, serve como golpe de misericórdia nesta dolorosa lição. Enquanto a gigante monopolista sempre foi cirúrgica em manter as raízes culturais de suas principais marcas, Brahma e Skol, intactas e totalmente blindadas contra interferências estéticas alienígenas, a Kaiser foi despida de sua humanidade. O mercado brasileiro até tolera o peso de monopólios, mas demonstra uma intolerância implacável contra a perda de identidade e a falsidade. Hoje, o fantasma da Kaiser assombra os grandes fóruns executivos e escolas de negócios em todo o continente. O seu legado é um alerta fúnebre e permanente, brilhando em letras vermelhas gigantes, para qualquer corporação global que ouse subestimar o insight e o pulso local. O tamanho do cheque depositado em uma aquisição jamais superará a profundidade da cultura de um povo. A Kaiser, que nasceu apenas como um escudo emergencial para proteger um império de refrigerantes e que acabou dominando um quarto da nação através do carisma puro, morreu porque os homens de terno que a compraram acreditaram seriamente que o dinheiro poderia substituir o coração. Aquele silêncio melancólico e empoeirado que hoje domina as prateleiras inferiores dos supermercados, onde antes havia o barulho da celebração e o domínio de um império, é o preço definitivo e irrevogável pago pela arrogância corporativa. O que nos resta no fundo de um copo vazio? A história da Kaiser não é apenas um longo obituário corporativo sobre fusões bilionárias, planilhas financeiras mal calculadas ou táticas predatórias de distribuição. É, antes de tudo, um espelho implacável que reflete o comportamento e o coração do consumidor brasileiro. Em sua essência, a trágica jornada da Kaiser nos ensina que impérios inteiros podem até ser erguidos do dia para a noite através da força bruta do dinheiro e da logística de caminhões. Mas eles só sobrevivem ao teste implacável do tempo através do pertencimento. O boteco brasileiro, com suas cadeiras de plástico e conversas em voz alta, não é apenas um simples ponto de venda. É um verdadeiro templo de cultura e socialização. Quando os executivos internacionais decidiram arrancar a alma popular e autêntica da cerveja para substituí-la por uma frieza higienizada, arrogante e elitista, eles não apenas erraram uma campanha de marketing, eles romperam o elo de confiança com o seu próprio povo. Hoje as fábricas colossais de aço e concreto continuam de pé nas margens das rodovias, mas a imperadora, que lhes deu vida, foi cruelmente destituída de sua coroa, reduzida a um sussurro apagado e a um fantasma escondido nas prateleiras mais escuras dos supermercados. Aquela cerveja que um dia parou quarteirões, que fez o país inteiro sorrir com o carisma do baixinho e que embalou o sagrado churrasco de domingo de milhares de famílias, agora é apenas uma lembrança agridoce, uma relíquia nostálgica para aqueles que tiveram o privilégio de viver a sua era de ouro. A queda da Kaiser fica gravada na história industrial como a prova definitiva de que não adianta ter o caminhão
mais rápido e poderoso do mundo, se você não souber ouvir a alma da rua por onde está dirigindo. E você? Qual é a sua memória da época em que a Kaiser dominava o Brasil? Lembra-se dos comerciais, do baixinho, ou de como era dividir uma garrafa de 600 mililitros nos anos 90? Compartilhe a sua história nos comentários abaixo, pois são as experiências reais que mantêm vivo o verdadeiro legado de uma época. Se você é fascinado pelos bastidores da economia, pelas engrenagens ocultas e pelos fracassos colossais que moldam o mundo dos negócios, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo documentário.